E se eu te dissesse que a chave para resgatar a tua força, a tua confiança e a tua virilidade não está numa farmácia, nem escondida dentro de um frasco milagroso, mas já existe dentro de ti? Pensa por um instante. Quantas vezes acreditaste que a idade é uma sentença? Que depois dos 40, 50, 60 anos, tudo o que resta é aceitar a queda da energia, a perda da firmeza, o silêncio desconfortável que invade a intimidade? Mas, e se essa história não for verdadeira? A medicina tradicional ensinou-nos a procurar soluções rápidas, comprimidos que prometem fogo, mas entregam cinzas. Prometem poder, mas trazem dor de cabeça, palpitações, medo de depender para sempre de algo externo. É como se a masculinidade tivesse um prazo de validade, e a indústria apenas se aproveitasse disso. Só que eu quero que pares por um segundo e respires fundo, porque a verdade é que já vi homens nos seus 50, 60, até mesmo 70 anos recuperarem o brilho nos olhos, a firmeza do corpo e a chama da confiança. Não com magia, não com promessas vazias, mas com algo tão simples que cabe nas tuas próprias mãos. O que vou revelar pode parecer improvável à primeira vista. Talvez até penses, isso não é possível, já tentei de tudo. Mas é justamente aí que está o ponto. A maioria dos homens tenta, nos lugares errados. Focam-se na superfície, quando o verdadeiro segredo está escondido, discreto, num ponto que quase nunca recebe atenção. É aí que começa a virada. É aí que deixas de ser refém de um comprimido e passas a tomar o controle sobre a tua vitalidade. Talvez estejas a sentir uma mistura de curiosidade e ceticismo. É normal. Afinal, tudo o que aprendemos sobre sexualidade masculina parece reduzir-se a hormonas, fármacos e ao peso implacável do tempo. Mas dentro de cada corpo existe uma inteligência esquecida, um potencial que só precisa ser despertado. E é sobre isso que eu vou falar contigo. Um ritual de apenas 2 minutos que pode transformar não só a qualidade das tuas ereções, mas também a tua energia, o teu humor, a tua sensação de poder pessoal. Quero que percebas algo desde já. Não se trata apenas de sexo. Trata-se de como te sentes ao olhar-te ao espelho. Da forma como caminhas, como falas, como enfrentas o teu dia. Trata-se de recuperar algo que pensavas estar perdido para sempre. A confiança silenciosa que faz qualquer homem sentir-se inteiro. Sou a doutora Sandra Pereira, urologista há mais de 3 décadas. E digo-te com toda a certeza, nunca é tarde para recuperar a força da tua masculinidade. Já acompanhei homens de todas as idades, todos com a mesma dúvida nos olhos. E a mesma surpresa quando descobriram o quanto o próprio corpo ainda tinha para oferecer. Por isso, se estás aqui agora, não te limites a assistir passivamente. Quero que faças parte desta jornada comigo. Se em algum momento este conteúdo despertar em ti esperança, curiosidade ou até uma nova visão sobre ti mesmo, deixa a tua reação. Partilha a tua experiência nos comentários. E, se fizer sentido, subscreve o canal para receber sempre estratégias que vão muito além das soluções rápidas, porque o conhecimento que liberta precisa ser espalhado. Agora, respira fundo, pensa no que acabaste de ouvir e pergunta a ti mesmo: será que a chave que procuravas sempre esteve mais perto do que imaginavas? A maioria dos homens passa a vida inteira a olhar para o espelho errado. Procuram soluções na superfície, quando o verdadeiro poder está escondido num ponto quase invisível, mas que carrega uma influência gigantesca sobre a tua vitalidade. É como tentar acender uma lâmpada sem perceber que o fio principal está desligado. E é nesse detalhe esquecido que tudo começa a mudar. O corpo humano é mais inteligente do que acreditamos. Cada músculo, cada rede de nervos, cada centímetro de circulação sanguínea tem uma lógica que, quando compreendida, revela possibilidades que muitos julgavam perdidas. Mas a verdade é dura. A maioria dos homens nunca foi ensinada a conhecer o próprio corpo. Crescemos a pensar que basta força de vontade, que basta esperar que as coisas voltem ao normal. Só que a masculinidade não se sustenta em esperança vazia. Sustenta-se em ciência, consciência e prática diária. Há uma pequena região no corpo masculino que raramente recebe atenção, e ainda assim é a base silenciosa da potência. Um ponto discreto, escondido, mas que funciona como uma central elétrica para a circulação e para a firmeza. A ciência já mostrou que músculos tensos, fracos ou negligenciados nesta área funcionam como um bloqueio invisível. O sangue até existe, a energia até existe, mas não chega onde deveria. É como uma estrada engarrafada que impede o trânsito vital de avançar.
E é aqui que entra o choque. Muitos homens gastam dinheiro em pílulas, suplementos e truques instantâneos, sem nunca tocar nesse ponto crucial. Porque ninguém lhes disse. Porque a medicina convencional, apressada, não tem tempo para explicar. Porque o desconforto em falar sobre certas zonas do corpo criou décadas de silêncio. Mas o silêncio tem um preço. E esse preço é pago em insegurança, frustração e na sensação sufocante de que já não sou o mesmo homem de antes. Foi exatamente essa sensação que trouxe Miguel, um engenheiro reformado de 62 anos, ao meu consultório. Ele acreditava que já não havia saída. Tinha tentado medicamentos. Tinha lidado com efeitos colaterais e, ainda assim, as ereções continuavam fracas, instáveis, muitas vezes inexistentes. Mais do que isso, o reflexo no espelho mostrava não apenas o corpo de um homem mais velho, mas a sombra de alguém que já não confiava em si mesmo. Era como se tivesse perdido o direito de desejar. Quando lhe perguntei se alguma vez tinha cuidado do fluxo sanguíneo na região certa, a resposta foi um olhar vazio. Fluxo sanguíneo? Nunca pensei nisso, disse. E esse vazio não era só dele. Era o reflexo de milhares de homens que nunca aprenderam a mapear o território mais importante do seu próprio corpo. Aquele ponto discreto, aquele pedaço de pele e músculo entre o que se vê e o que se esquece, tinha sido ignorado por décadas. Mas estava ali, pronto para ser despertado. Quero que pares para refletir agora. E se o bloqueio que te impede de ter a potência que desejas não estiver na idade, nem nos hormônios, nem no azar, mas sim num pequeno ponto que nunca foi cuidado? E se a tua vitalidade estiver a ser sufocada por uma barreira invisível, que pode ser libertada em apenas alguns minutos por dia? A racionalidade pode tentar dizer-te: se fosse tão simples, todos já fariam isso. Mas olha à tua volta. Quantos homens conheces que sabem cuidar dessa área? Quantos já ouviram falar do impacto direto que ela tem nas ereções, na circulação, no bem-estar? O conhecimento não é óbvio, e é por isso que tantos sofrem em silêncio. É nesse espaço esquecido do corpo que se esconde uma resposta transformadora. Não é uma promessa abstrata, é fisiologia pura. E o mais fascinante é perceber que, ao ativar essa zona, não libertas apenas o sangue que circula. Libertas também a confiança, a energia e o direito de sentir prazer sem medo, porque a masculinidade não desaparece com a idade. Ela apenas adormece e está à espera do estímulo certo para despertar. Agora imagina o que pode acontecer quando essa barreira for quebrada. Imagina o que sentes ao perceber que aquilo que julgavas perdido sempre esteve ali, à espera da tua atenção. A pergunta que fica é simples. Estás pronto para olhar para o lugar onde ninguém nunca te ensinou a olhar? O corpo fala em silêncios, e muitas vezes é no lugar mais esquecido que ele guarda a chave da transformação. O períneo, essa pequena zona entre o escroto e o ânus, não é apenas pele ou músculo. É como a raiz de uma árvore, invisível à superfície, mas essencial para que toda a estrutura acima se mantenha viva e firme. Ignorá-lo é como regar apenas as folhas e esperar que o tronco floresça. A primeira reação de muitos homens ao ouvir isso é riso nervoso, incredulidade. Uma massagem ali? Isso faz algum sentido? Mas pensa comigo. Se o sangue não chega onde deve chegar, como pode haver potência? Se os músculos estão tensos e bloqueados, como pode haver liberdade? É como querer correr com uma corda amarrada às pernas. A energia existe, mas está aprisionada. Agora, imagina transformar esse bloqueio numa ponte. A cada movimento circular dos dedos sobre essa área, é como se estivesses a abrir estradas esquecidas, a permitir que o sangue flua com mais facilidade, como um rio que rompe uma represa antiga. Não se trata de prazer imediato, mas de reconexão. Um lembrete de que a potência não nasce da pressa, mas da consistência em despertar o que estava adormecido. E a pergunta que fica é simples. Quantos de nós já dedicamos 2 minutos por dia a esta zona vital? Quantos de nós já demos atenção ao que sustenta a própria vida sexual? Talvez a resposta seja: nenhum. Talvez estejas a perceber agora que o verdadeiro segredo nunca esteve longe, mas sempre ali, no silêncio do teu próprio corpo. O Miguel, lembra-te dele? Aquele homem que entrou no consultório cabisbaixo, certo de que já tinha perdido tudo? Uma semana depois de aplicar essa prática, voltou com um sorriso que não se explicava em palavras. Não era apenas a ereção mais firme. Era o brilho no olhar. Era o ombro que já não caía. Era a respiração mais leve. Era como se tivesse recuperado não apenas a função, mas a dignidade. Isso levanta outra questão. Será que a masculinidade está mesmo no que fazemos?
ou no que sentimos que somos capazes de fazer. Porque, no fundo, não se trata apenas de sexo, trata-se de identidade, de poder de escolha, de não depender de frascos, receitas ou desculpas. Quero que penses em algo agora. Se tivesses a oportunidade de reescrever a tua própria história íntima, de recuperar a confiança que julgavas perdida, aceitarias começar com algo tão simples? Ou continuarias a procurar respostas complicadas fora de ti? Diz-me nos comentários. O que achas mais difícil? Aceitar que a solução é mais simples do que imaginavas ou acreditar que ela realmente pode funcionar? Porque, no fim, a verdadeira virada não é física, é psicológica. É o momento em que deixas de pensar "já não sou capaz" e começas a sentir "o meu corpo ainda responde". E quando esse dia chega, tudo o resto muda. Poucos homens sabem, mas o verdadeiro motor da vitalidade não está apenas no coração ou nos pulmões. Está guardado em duas pequenas glândulas delicadamente protegidas por uma bolsa de pele que quase nunca recebe atenção: os testículos. Essa região, aparentemente banal, é o epicentro da produção de testosterona, a hormona que molda não só o desejo, mas também a energia, a força muscular, até mesmo a clareza mental. O detalhe que choca é este: basta um aumento de apenas 1 grau na temperatura escrotal para comprometer a produção de testosterona e esperma de qualidade. Um único grau. É por isso que a natureza criou esse sistema de arrefecimento natural fora do corpo. Mas o sedentarismo, as roupas apertadas e o excesso de peso funcionam como um forno silencioso, sufocando a virilidade sem que ninguém perceba. Lembro-me de um paciente que descreveu a sensação de estar a envelhecer 10 anos em apenas um. Estava cansado, irritado, com ereções inconsistentes. No exame, a temperatura escrotal estava acima do ideal. Não havia doença grave, apenas descuido. Quando aprendeu a estimular essa área com massagem simples, a transformação foi surpreendente. Em poucas semanas, relatava mais energia, mais clareza e um corpo que parecia ter acordado de um longo sono. Há também dados que reforçam o que a experiência mostra. Estudos clínicos já associaram a melhor circulação e perfusão testicular a níveis mais estáveis de testosterona. Não é misticismo, é fisiologia pura. Quando o sangue flui com liberdade, o corpo trabalha como foi desenhado para trabalhar. E essa força, muitas vezes, é o que separa um homem cansado, sem brilho, de um homem confiante e cheio de vitalidade. Pensa no simbolismo disso. 2 pequenas glândulas, ignoradas durante a maior parte da vida, determinam se vai sentir-te pleno ou derrotado. É como se o motor de um carro de luxo estivesse escondido num compartimento discreto, negligenciado, e bastasse uma pequena manutenção para que voltasse a rugir com toda a potência. Agora pergunto-te: e se a tua vitalidade não estiver perdida, apenas abafada? E se, em vez de esperar milagres externos, tudo o que precisasses fosse devolver frescor e circulação ao verdadeiro centro da masculinidade? O corpo pode ser treinado, fortalecido, estimulado, mas existe sempre um detalhe que muitos esquecem: a mente. Porque não adianta abrir caminhos para o sangue fluir, nem equilibrar o motor da testosterona, se o cérebro continua a enviar sinais de alerta. É como tentar encher um balão com um nó apertado. A pressão aumenta, mas nada acontece. Quantos homens já sentiram o peso da ansiedade no momento em que mais desejavam estar confiantes? O coração dispara, a respiração encurta, o pensamento começa a correr em círculos. Será que vai funcionar? Será que vou falhar de novo? Nesse instante, não importa quão saudável esteja o corpo. O sistema nervoso assume o comando e fecha as portas que deveriam estar abertas. O inimigo não é o corpo. É o medo silencioso que o acompanha. Foi exatamente isso que o Miguel me contou. Depois de semanas a aplicar as massagens, começou a sentir firmeza, mas ainda carregava um fantasma: a dúvida. Ele descrevia como a excitação vinha forte, mas logo se desfazia diante da ansiedade. Era como acender uma fogueira e despejar água fria em seguida. Foi então que lhe mostrei a chave que faltava: a respiração profunda, consciente, usada como âncora. Podes imaginar a cena. Ele sentado, olhos fechados, mãos sobre o corpo, respirando de forma lenta e ritmada. A cada inspiração, sentia o abdômen expandir. A cada expiração, soltava a tensão que o mantinha refém. Esse simples ato mudou tudo, porque o sistema nervoso responde ao que respiras. Ao dizer-lhe, através da respiração, que está tudo bem, o corpo acredita. E quando acredita, o sangue flui. O corpo colabora. A ereção deixa de ser luta e passa a ser entrega. Não é apenas técnica.
É reencontro. É estar presente no próprio corpo, em vez de perdido na mente. E a ancoragem, esse foco nas sensações, no calor das mãos, na pressão suave, é o que liberta a mente da obsessão pelo resultado. De repente, a performance deixa de ser um teste e passa a ser experiência. O medo dá lugar à confiança. Esse é o elo que faltava. As massagens desbloqueiam, ativam e sustentam. Mas é a respiração que dá consistência, que transforma o momento em algo confiável. Não é uma vitória parcial, é um círculo completo. Corpo e mente a trabalhar em sintonia, como uma orquestra que finalmente encontra o ritmo certo. Quero que imagines o que isso significa para ti. Não só no quarto, mas em toda a tua vida. Se consegues controlar a ansiedade, se consegues ensinar o teu corpo a relaxar sob pressão, consegues também enfrentar conversas difíceis, desafios profissionais, até momentos de incerteza com mais calma. Não é apenas sobre ereções, é sobre poder pessoal. E é aqui que entra a ação prática. Experimenta hoje mesmo. Reserva 2 minutos, senta-te num local tranquilo, coloca a mão sobre o períneo ou o escroto, e enquanto aplicas a massagem, respira fundo. Inspira em 4 tempos, expira em 6. Repete 10 vezes. Sente as mãos, o corpo, o calor. Não julgues o resultado. Apenas vive a experiência. Faz isso por 1 semana e observa o que muda. No final, Miguel disse-me algo que nunca esqueci. Já não estou na cabeça, estou no corpo. Essa frase resume a transformação. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre idade, é sobre escolha. E enquanto integras esses 3 passos, desbloquear, ativar e respirar, começa a perceber que a mudança não se limita a ti. Há algo mais profundo, mais simbólico, que se revela quando um homem recupera a própria confiança. E é justamente isso que quero partilhar contigo agora. No fim, percebes que nada disto é apenas sobre ereções. É sobre reconquistar uma relação íntima contigo mesmo. O corpo, tantas vezes tratado como uma máquina, mostra-se afinal como um território vivo, capaz de regenerar, de responder, de florescer mesmo depois de anos de silêncio. Não se trata de voltar ao que eras, mas de descobrir uma nova versão de ti, mais consciente, mais presente, mais inteira. Há algo profundamente simbólico aqui. Um homem que cuida do próprio centro vital, que respira fundo e se ancora no presente, já não depende de nada externo para sentir-se capaz. Essa força não vem de um comprimido, mas da confiança em cada gesto, em cada escolha, em cada minuto de atenção diária. O corpo deixa de ser inimigo ou fonte de frustração e torna-se aliado. Talvez a verdadeira transformação esteja em perceber que a masculinidade não se mede em números, mas na forma como habitas o teu próprio corpo. É sentir que ainda tens domínio sobre ti, que podes escrever a tua história sem medo, que a idade não é uma sentença, mas um capítulo. E quando compreendes isso, já não é apenas sobre intimidade. É sobre viver com dignidade, energia e verdade. Se estas palavras despertaram algo em ti, partilha nos comentários o que mais ressoou com a tua experiência. Deixa o teu apoio neste vídeo e subscreve o canal para continuarmos juntos nesta jornada de descobertas. Porque cada reação tua é mais do que um clique. É um passo coletivo para quebrar o silêncio e devolver a cada homem o direito de sentir-se vivo.